Olá, tudo bem? Aqui estamos para estudarmos a palavra de Deus e eu gostaria de saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós escolhemos então para a meditação a carta de João. No capítulo 5, nós vamos fazer a meditação. Mas antes de adentrarmos no capítulo 5, eu queria mostrar, a partir do capítulo 1, no começo, que a ideia do apóstolo ela é contínua nas cartas de 1 João, até o último capítulo. E ele começa dizendo no capítulo 1, no verso 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra de Deus. O apóstolo ele tem uma fé concreta, porque ele lidou com Jesus, ele viveu com Jesus, ele caminhou junto com Jesus. E nessas cartas ele vem trazendo a ideia para transformar a cada um de nós em pessoas tão confiantes, com uma fé tão firme quanto a fé que ele tem, ele que viu. Então ele passa essa ideia para nós, é muito interessante, né? E aí nós vamos aqui no capítulo 5 para a gente continuar então o estudo. E ele diz, a partir do primeiro verso, todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Queridos, você percebe a semelhança e a afirmação? Ele quer mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas que acima de tudo, que ele é Deus também. Percebe isso? Você percebe a importância disto, né? E é muito interessante acompanhar essa ideia do apóstolo João. Verso 2: Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Então, ele conhece ou reconhece os que amam a Deus quando estas pessoas obedecem os mandamentos de Deus. É algo que parece óbvio, que um servo de Deus deve obedecer a Deus, mas o ser humano, ele é insubordinado de natureza, não é? Ele quer ser independente. E mesmo quando ele está num relacionamento com Deus, ele quer uma independência. Às vezes, na nossa tentativa de pedir a Deus as coisas, é uma tentativa de recebendo de Deus e nos tornarmos meio que autônomos ou autossuficientes com as bênçãos que nós recebemos para não depender talvez de ninguém. E às vezes isso passa, despercebido em nossos pensamentos e nós também cogitamos nas nossas atitudes esta independência de Deus. E isto não é conveniente para os servos de Deus. Deus, ele quer que nós obedeçamos aos seus mandamentos. Portanto, nesta condição, nós somos dependentes completamente de Deus. E aí segue o texto, né? O apóstolo diz no verso 3, porque nisto consiste o amor a Deus, né? Obedecer aos seus mandamentos. É o que eu disse, parece óbvio, mas nem sempre é praticado por nós. Parece muito simples, mas na prática não acontece sempre desta maneira. E os seus mandamentos não são pesados. O apóstolo diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Queridos, sabe por quê? Eu estive pensando que os mandamentos não são pesados. Porque Deus fala que nós devemos amar. E a prova do nosso amor é a obediência.
E diz que esses mandamentos não são pesados porque Deus nos amou. E o preço que foi pago foi a vida. O Filho de Deus entregou a sua vida por mim e por você. Um preço muito caro. Portanto, nada a partir disto pode ser pesado para nós. Nada pode ser pesado para nós. E aí nós vamos encontrar, né, a partir do verso 4, o apóstolo continuando a flexionar esta ideia sempre no centro da obediência. E isto a partir de uma fé pura e verdadeira. Porque o apóstolo ele tem convicção de tudo que ele entende de Deus e de Jesus, porque ele conviveu com Jesus. Ele foi discípulo e vivia ali, né, com Jesus, e ele, então a fé dele era concreta, como eu disse. Vencer, né, para ele era algo que somente através da fé é possível. E ele vai afirmar isso no verso 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Quando eu e você nascemos de Deus, ele diz que aí sim nós vamos vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, aquele que nasce, como Jesus sugeriu a Nicodemos, nas cartas de João, no Evangelho de João, ele diz: necessário te é nascer de novo. Ele traz essa ideia aqui para as cartas. E aqui ele diz que aquele que nasce, né, da água e do Espírito, e esse texto adiante fala sobre isso, ele tem esta fé sincera, essa fé pura e verdadeira. Esta fé é que vai fazer eu e você vencer o mundo, vencer as dificuldades que nós enfrentamos no mundo. Sabe, as aflições que Jesus diz: no mundo tereis aflições. Nós vamos vencer essas aflições com esta fé sincera, pura e verdadeira. Uma fé concreta. E o apóstolo ele vai deixando isso claro para mim e para você. E para fechar esta parte do verso 4, ele diz: quem é que vence o mundo? Ele faz uma indagação. Ele diz, volta e responde para mim e para você, para que fique muito claro. Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós precisamos crer verdadeiramente nisso, meus irmãos. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é Deus, e vivermos para atender a esta demanda da palavra através da obediência, amando a Deus, provando a Deus o nosso amor para com Ele e para com Jesus Cristo e para com o Espírito Santo, obedecendo os mandamentos do Senhor que se estabelece na palavra de Deus. E eu aqui vou dar um pulo nos versos, nós vamos para o 13, do 4 para o 13. E ele vai dizer o seguinte, no verso 13: escrevi-lhes estas coisas a vocês que crêem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ele agora vai dizer, eu estou escrevendo isso, queridos, para que vocês saibam que se crê desta forma que eu estou explicando, que Jesus Cristo é o Filho, que Jesus Cristo também é Deus, tendo uma fé verdadeira nele, terão a vida eterna. Queridos, isso é uma promessa maravilhosa. Nós precisamos crermos nisto e vivermos crendo, vivendo e crendo, crendo e vivendo até o último dia das nossas vidas, provando assim o nosso amor para com Deus através da obediência. Porque Jesus Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. E segue o verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Nós precisamos alinhar
a vontade, a minha e a sua, nossas vontades, com a vontade de Deus, com a vontade de Jesus Cristo. Quando nós temos esta aliança fechada nesse sentido, nós podemos pedir qualquer coisa e nós seremos atendidos. Isto é grandioso demais para nós. Nós que somos fracos, pessoas pequeninas, e podemos ter uma promessa como essa, aonde Deus nos dá a garantia de que nele nós somos mais do que vencedores. Não é? Então, nós vamos seguindo, né? E o verso 19, ele também continua dando esta mesma tônica no texto. Ele sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Queridos, este mundo está sobre o poder do maligno. Por isso que muitas coisas estão acontecendo, não é porque Deus não tem o controle sobre todas as coisas, mas é porque desde antes ele deixa então este mundo no controle nesse sentido maior do maligno. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Então, meus queridos, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Assim como nós temos esse entendimento de que o mundo jaz no maligno, também agora o apóstolo está nos mostrando que o Filho de Deus vem e nos traz também o entendimento de que nós estamos no verdadeiro. O caminho, a verdade e a vida. Jesus, é isso que ele se refere. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Nós estamos naquele que é o verdadeiro, no seu Filho, Jesus Cristo. Você entende? Eu repeti isso porque isso é grandioso demais. É importante demais. Porque o Deus que eu e que você serve é grandioso. Ele é verdadeiro, não é? E aí ele fecha esse texto dizendo: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus irmãos, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Não há outro Deus além dele, em nenhum outro lugar. Esse Jesus Cristo que nós servimos. Por isso, meus irmãos, que o convite aqui, hoje, é um convite à obediência. É um convite a vivermos uma vida dentro do padrão ético, moral de Deus, a partir dos ensinos que nós temos na palavra de Deus. O apóstolo João, ele vem dizer: olha, obedeçam, porque eu vi, eu toquei, eu senti. E é dessas coisas concretas que eu relato e testemunho para vocês, de que esse Jesus que eu apresento aqui, ele é o verdadeiro Deus, o nosso Salvador. Amém, meus queridos? Vamos viver o Evangelho com a convicção de que nós somos dependentes de Deus em todas as coisas, mas que se nós verdadeiramente cremos, é esta fé que é a verdadeira vitória, é esta fé que nos leva a ser vencedores, que vai nos levar a vencer todas as circunstâncias da vida aqui na terra e que vai nos levar também a uma vitória maior, a alcançar esse alvo que nós temos constantemente, que é Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Que Deus continue abençoando as nossas vidas e que, se Ele é o verdadeiro Deus, que nós sejamos os verdadeiros adoradores deste Deus grandioso e maravilhoso. Vamos orar?
Amado Deus, nesse instante, ó Pai, nós queremos continuar adorando a Ti, Senhor, porque nós sabemos que Tu és o verdadeiro Deus, o único Deus todo-poderoso que deu a vida por nós, que sofreu todas as circunstâncias, inocente, mas suportou até a morte, morte de cruz, para que nós pudéssemos ser livres. Louvado seja o teu nome, ó Pai, por todas essas coisas. Senhor, nesse instante, ó Pai, eu quero te clamar pela tua misericórdia em nome de Jesus, ó Pai. Que tu possas estar, Senhor, trabalhando na mente, Senhor, dos governantes de todas as nações da terra, Senhor, para que eles possam ter, ó Pai, um coração sensível e ter misericórdia de todos os povos, Senhor. Ó Deus, não deixa que esses homens olhem apenas para as coisas que são de interesses particulares, mas que eles possam olhar para a nação como algo coletivo e maior, dentro do centro da tua vontade, Senhor, e tenha misericórdia do povo e trabalhe, Senhor, para atender as necessidades. Muitas pessoas estão sofrendo neste mundo diante desses problemas que estão acontecendo agora, Senhor. E nós sabemos que só Tu, Senhor, é o Deus que cuida de todas as coisas. E por isso nós estamos nos colocando agora em Teu nome diante de Ti e te clamando em nome de Jesus para que Tu possas ter, Senhor, misericórdia de cada um ser humano que está agora em algum lugar na terra, que Tu possa, Senhor, ir sondar o coração e a mente dessas pessoas e transformá-las, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Aonde houver, ó Pai, a necessidade de um milagre, que Tu possa operar o milagre, Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus da cura, o Deus de poder. Põe cada uma dessas pessoas enfermas, Senhor, no Teu colo de misericórdia, no Teu colo de graça, no Teu colo de amor. Senhor, entra com providência, ó Pai, diante dessas enfermidades que têm nos assolado e nos dá esta vitória em nome de Jesus. Abençoa os povos brasileiros, Senhor, em todos os estados. Cuida de cada um, Senhor, do Teu povo, por toda a face da terra. Oh, meu Pai, aonde alguém vir a ouvir esta palavra, Senhor, que Teu Santo Espírito possa trabalhar a mente e o coração de cada um, convencendo a todos nós do nosso pecado, convencendo a nós do juízo, Senhor, para que nós possamos ser transformados pelo sangue de Jesus e purificados, Senhor, para que nós possamos não só vivermos contigo aqui, mas vivemos aqui e na eternidade para todos sempre, ó Pai. Porque nós cremos em Ti desta maneira, em um Deus que é eterno e um Deus que nos acolherá na eternidade para sempre. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, crendo, ó Pai, que Tu nos ouve, que Tu nos atenderá. Gratos por tudo, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Obrigado, meus queridos, e que Deus possa abençoar cada um de nós, aonde quer que estejamos. E deixo para vocês um grande abraço e fiquem com Deus.